IR Mina fechado com o Vasco da Gama. Tudo isso e muito mais você irá acompanhar aqui no React do Futebol. É muito importante você deixar o like, porque apoia bastante o nosso canal. Nesse vídeo, iremos atualizar para vocês sobre a possibilidade do Vasco da Gama estar fechado com o IR Mina. O Euriquinho abriu o jogo, falou tudo, e a torcida ficou bastante ansiosa com a possibilidade dessa negociação realmente estar fechada. Além, é claro, também da possibilidade de Felipe Coutinho ser titular. Ele e Payet devem estar à disposição lá no jogo na Arena Condá, que irá acontecer no próximo domingo. E aí, cara, vocês irão realmente ficar muito cientes de várias situações envolvendo o Vasco da Gama. Mas é importante, como eu falei com vocês, deixar o like, acionar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo, que é muito importante você não perder nada do noticiário do Vasco da Gama, que tem várias notícias muito importantes e que você realmente tem que ficar antenado. Primeiramente, vamos ver agora o que Euriquinho, né, o filho do Eurico Miranda, falou sobre a situação envolvendo a possível chegada do IR Mina. Vamos acompanhar nesse momento o que ele falou agora. Mina no Vasco, resenha com o Eurico de número 57 no ar. Mina deve ser anunciado nos próximos dias como novo reforço do Vasco. Grande reforço, o Vasco precisa muito de um reforço de peso para a nossa zaga. Jogador alto, forte, que tem experiência na Europa, experiência em seleção, vai ajudar muito o Vasco. E vem mais por aí, parece que o Vasco vai apresentar aí mais 2 ou 3 reforços importantes nessa janela. Coutinho estando no Vasco ajuda muito, atletas começam a ficar empolgados com a condição de vir jogar no Vasco, com o Coutinho jogando aqui. As coisas estão começando a melhorar, novos rumos, vamos firmes, que esse ano vem coisa boa para nossa torcida. Vamos agora para a próxima fase da Copa do Brasil, jogo com o Grêmio no final de semana. Enquanto isso, a diretoria trabalhando duro, firme, para reforçar o time e para realmente a gente brigar por coisa grande esse ano. Vai dar tudo certo. Saudações vascaínas, vamos para as perguntas nos stories. Então você conseguiu acompanhar nesse momento que o Euriquinho falou sobre a situação e de IR Mina fechando com o Vasco. E ele ainda atualizou mais, vou colocar para vocês acompanharem nesse momento, ó, tá na tela para vocês, daqui a pouquinho vou colocar para vocês aqui já, em relação ao IR Mina, porque é um cara que realmente, se chegasse pro Vasco, era um baita reforço, é um cara que poderia ajudar muito a equipe do técnico Rafael Paiva. E aí, cara, é uma parada que, sinceramente, se fecha, resolve ali o problema. Ele e o João Vitor ali na defesa, realmente ficaria uma defesa muito sólida, na minha humilde opinião. Vamos acompanhar agora o que o Euriquinho falou, complementando a informação sobre IR Mina. Fala galera, depois que eu postei meu vídeo hoje falando da contratação do Mina, eu recebi centenas de ligações, são centenas de mensagens aqui no Instagram, jornalistas, influencers e etc. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sou jornalista, eu sou torcedor de futebol, um torcedor de futebol que tem algumas informações privilegiadas, porque convivo com pessoas do meio do futebol há mais de 40 anos. Estou acreditando na chegada do Mina, confio que ele vem, estou mandando energia positiva e toda notícia boa que eu sei, eu solto mesmo porque eu fico empolgado, eu quero o Vasco vencedor, quero o Vasco grande, me empolgo. Deixa eu ser feliz, deixa eu comemorar, deixa eu viver o dia de hoje satisfeito. Vou aqui ó, tomar meu vinho para comemorar a chegada do Mina e não tenho fonte é a minha fonte. Estou satisfeito, estou feliz, estou acreditando que ele venha. Se não vier, eu já comemorei e já bebi pela chegada deles. Saudações vascaínas, tamo junto e vamos mandar energia positiva, vamos pensar positivo, vamos pensar grande e vamos para dentro. Então, portanto, aí o Euriquinho falando sobre a situação envolvendo o IR Mina. Cara, IR Mina, se chegar, realmente vai ser um baita reforço do presidente, que tá buscando reforçar bastante o elenco do Vasco. Conseguiu o Felipe Coutinho, inclusive Coutinho, na próxima partida, deve ser titular. A expectativa é que ele e Payet já tenham já minutagem maior do que foi da última vez. Coutinho jogou acho quase meia hora, ou até menos um pouquinho, frente à equipe do Atlético Mineiro, e agora vai ter a oportunidade de, quem sabe, ser titular no lugar do Praxedes. Jogo importante, jogo de 6 pontos, frente à equipe do Grêmio, lá na Arena Condá. Jogo bastante complicado, que o Vasco precisa bastante da vitória. Não pode dar mole, não pode vacilar, porque nessa última rodada de ontem, por exemplo, o Fluminense venceu o Palmeiras, teve várias situações aí, o Atlético Goianiense empatou com o Bahia, estava vencendo o jogo, inclusive, né, um ponto ruim para a equipe do Atlético Goianiense, que estava vencendo, tomou gol no último minuto,
Então, tipo assim, o Vasco precisa acordar, não pode vacilar, porque os times estão começando a vencer na parte de baixo da Quero falar agora classificação. sobre uma iniciativa bem legal do Pedrinho, presidente do Vasco, que as obras de São Januário vão sair, isso já é líquido e certo. O estádio vai ganhar uma bela reforma e vai ser um dos mais modernos do país. E a ideia do presidente do Vasco é contar com a participação na reforma de pessoas que moram no entorno do estádio. Essas pessoas podem ser prejudicadas, várias delas se alimentam, se sustentam graças ao comércio do estádio. Por conta da paralisação por causa das obras, muita gente vai ter dificuldade em levar dinheiro para casa. O que o Pedrinho pensou? Ele vai abrir um cadastro para moradores do entorno de São Januário, para que essas pessoas possam trabalhar na obra do estádio. Aí você vai falar, pô, mas então o Pedrinho vai dar oportunidade apenas para quem já tem experiência, certo? Errado. A ideia do presidente do Vasco é oferecer cursos de capacitação antes de esses caras serem contratados. Achei a ideia bem legal, tomara que ela vá para frente e possa ser útil para a galera que mora na Barreira. Só para completar sobre o Vasco, o clube se acertou com o Botafogo e encaminhou acordo para mandar o clássico contra o Fluminense no Newton Santos. Essa era uma briga antiga, o Botafogo no primeiro momento recusou a ideia, mas agora está tudo encaminhado. O jogo deve acontecer no dia 10 de agosto, válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Bora de... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar o Nicola nesse momento, atualizando algumas situações sobre o Vasco. Inclusive, Vasco e Fluminense será realizado no estádio Newton Santos, no Engenhão. Então, portanto, era uma dúvida se ia para Cariacica ou para onde iria realmente esse jogo do Vasco. Inclusive, vários torcedores queriam que fosse realizado em Manaus, só que por conta da logística fica bastante complicado, mas agora o martelo está batido, tudo decidido, e vai ser Vasco e Fluminense no estádio Newton Santos, que hoje é a casa do Botafogo. O Botafogo até teve aquela situação de John Tester, presidente do Vasco, então muitos achavam que essa possibilidade não iria acontecer, não iria ter o martelo batido no Newton Santos, porém conseguiu agitar tudo certinho agora, e o Vasco da Gama vai mandar realmente o clássico lá no estádio Newton Santos, no tapetinho. Inclusive, o Vasco nos últimos jogos que atuou com o Fluminense lá, o Vasco deu sorte, conseguiu vencer e tudo mais. Aquele jogo que o Vasco venceu de 4-2, por exemplo, foi lá no estádio Newton Santos. Então, o Vasco, nos últimos jogos realizados no Newton Santos, tem sido muito bom, muito positivo, e o Vasco tem conseguido vitórias. Agora, atualização do Lucas Pedrosa, do SBT, sobre a situação envolvendo o Vasco da Gama e os reforços que podem estar à disposição para a próxima partida no domingo. Lembrando que o Vasco, a próxima partida, na teoria, era para ser com o Cuiabá, mas o jogo foi adiado, portanto, não tem data definida ainda para poder acontecer essa partida. Enquanto não tem data definida, o Vasco vai enfrentar a equipe do Grêmio lá na Arena Condá, em Chapecó, e você vai conseguir acompanhar nesse momento as informações sobre os reforços do Vasco. Colocar para vocês acompanharem agora na sua tela. Imaginou, né? Para esse momento, para essa semana, o Vasco tem aí um jogo adiado diante do Cuiabá, então vai jogar contra o Grêmio novamente fora de casa. O Vasco vai fazer 3 partidas aí fora de casa por conta desse adiamento. Eu acho que o Grêmio também é um time acessível para o Vasco hoje, para ser muito honesto. O momento do Grêmio é ruim, não só pela posição na tabela, mas é um time que carece de qualidade técnica, até vem ao mercado, pegou agora o Bright White, que é um jogador que já jogou no Barcelona, atacante, justamente para essa vaga do Diego Costa, como a gente comentou aqui, que se lesionou, mas é uma equipe que está longe de ser uma grande equipe no momento. O Grêmio é colossal, gigante como clube, mas o time do Grêmio é um time muito acessível para o Vasco. Acho que o Vasco tem totais condições de ir lá e pontuar. Por exemplo, contra o Atlético, eu já achava pelo momento, mas a qualidade técnica do Atlético é muito maior do que a do Grêmio. Eu acho que hoje o Vasco tem condições, principalmente com esses reforços. Alex Teixeira, Souza, Coutinho, o Emerson Rodrigues também, e o Payet, que não deixa de ser um reforço voltando à lista de relacionados. Então, portanto, galera, você conseguiu ver informações aí importantes. O Vasco podendo contar com seus reforços. Já teve, né, o Felipe Coutinho na última partida frente ao Atlético Mineiro na Arena MRV. Teve o Emerson também, Alex Teixeira, porém por minutos reduzidos. E agora também falta o Souza ainda efetuar sua primeira partida com o Gigante da Colina. Quero saber de vocês, só o Coutinho que tem condições de ser titular de imediato no Vasco, ou você enxerga o Souza também buscando a posição ali
junto do Hugo Moura, junto do Matheus Carvalho. Como que você enxerga essa disputa por posição no Vasco da Gama? Quero saber a sua opinião relacionado a tudo isso. O Vasco da Gama que vai embarcar a princípio ali no sábado para enfrentar a equipe do Grêmio na Arena Condá. Então, portanto, vai ter vídeo aqui para vocês do embarque e tudo mais. Vai ter vários conteúdos mesmo para vocês ficarem super atentos e ficarem ligados e antenados na notícia do Vasco da Gama. O Vasco precisa muito da vitória. A gente falou aqui um pouquinho sobre o Fluminense. O Fluminense ontem que venceu o Palmeiras, cara. O Fluminense vindo de 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, conseguindo sair da parte da zona de rebaixamento ali. Tá muito próximo de sair, na verdade, a equipe do Fluminense. E o Vasco, se vencer o Cuiabá, que é o jogo adiado, e vencer, por exemplo, esse jogo que é de 6 pontos na Arena Condá, vai ser realmente o melhor dos cenários para o Vasco da Gama, que quer realmente não passar sufoco nessa temporada e, quem sabe, alcançar uma pré-Libertadores ou até mesmo só uma Sul-Americana também já seria de bom proveito, até porque, tipo assim, o Vasco quer muito atuar uma competição internacional na próxima temporada, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Lembrando, nossa meta é 40 mil e faltam apenas 1.000, cara. Eu conto muito com a sua moral e com a sua força, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis. Fui!